O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da situação do povo de Deus no Antigo Testamento como ovelhas sem pastor. Ou seja, Deus havia preparado um povo para si. A história da preparação do povo de Deus começou 2000 anos antes de Cristo. 2000 anos. Isso quer dizer, há 4000 anos atrás. Deus inspirou Abraão e Abraão saiu da sua terra e foi para preparar aquilo que Deus queria. Uma terra, um povo que Deus havia determinado, e é exatamente aqui que Deus cuidadosamente dá a esse povo uma lei, depois, dando esta lei, dá pastores, ou seja, os reis, os sacerdotes. Quando o povo se desvia, envia profetas e assim por diante. Deus pastoreia o seu povo, como um pastor cuida do rebanho que é atacado pelo lobo, por Satanás, pelos demônios. Nós sabemos que existe uma realidade espiritual, existem os anjos. Nós estamos celebrando a missa em honra aos santos anjos, mas agora eu estou falando de anjos que não são santos, são terríveis. Existem anjos que só têm ódio no coração. O nome desses anjos é demônio. Eles são demônios. Pois o que eles querem? Para os demônios nós somos gado de abate. Nós só temos uma função. Eles vão nos engordando no pecado para nos consumir no inferno. Pois bem, quem é que irá livrar o povo de ser seduzido por esses demônios que os conduzirá ao inferno? Bons pastores. Mas vejam no Evangelho de hoje qual é a atitude dos pastores de Israel. Jesus, como bom e verdadeiro pastor, acaba de expulsar um demônio. Apresentaram Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões admiradas começam a louvar a Deus, mas os pastores de Israel, ou seja, aqueles que deveriam estar cuidando do povo, os fariseus,
os letrados, os sacerdotes começam a dizer que Jesus faz parte dos lobos, que Jesus expulsa os demônios pelo poder dos demônios. E então, Jesus, ao invés de olhar para os fariseus com um olhar raivoso, com um olhar vingativo, com um olhar de acusação, Jesus olha para o povo com um olhar de compaixão, de misericórdia. O misericordiosíssimo Jesus olha para nós e vê que somos como ovelhas sem pastor, dilacerados pelos lobos. Quem devia estar ensinando ao povo a doutrina, a verdade que Deus preparou ao longo dos séculos, está fazendo o contrário, está ensinando o contrário. Vem o Messias, o bom pastor, nosso pastor e guia, e eles dizem: é Satanás. Está lá Satanás reinando com seus demônios, e eles dizem: está tudo bem. É a inversão da realidade. A inversão da realidade, o nosso povo como ovelha sem pastor. Por isso Jesus pede que nós rezemos. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Estes trabalhadores da messe são os instrumentos que Deus preparou para cuidar de nós. Nós temos pastores. Quando nós falamos de pastores, a primeira coisa que nos vem ao nosso coração, é claro, são os pastores visíveis da igreja. O Papa, o Colégio Episcopal, a Ordem dos Sacerdotes, ou seja, os presbíteros, padres, que são colaboradores da Ordem Episcopal. Mas nós temos também outros pastores, pastores invisíveis, os nossos anjos da guarda, os nossos santos anjos da guarda. E enquanto os pastores visíveis aqui desta terra são necessários, são indispensáveis, são importantíssimos, porque é pelos sacerdotes ordenados que nós recebemos os sacramentos, é pelos sacerdotes ordenados que nós recebemos a palavra de Deus. Enquanto eles são importantíssimos e insubstituíveis, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que nosso Senhor também providenciou pastores invisíveis que estão ao nosso lado o tempo todo. Os anjos, eles não administram os sacramentos. Só extraordinariamente em visões especialíssimas é que, por exemplo, como as crianças, os pastorinhos em Fátima, receberam a comunhão da mão do anjo de Portugal. Mas nós sabemos que aquele cálice, aquela hóstia que o anjo de Portugal trouxe para as crianças, foi consagrada em alguma missa na terra por um sacerdote visível. Anjos não consagram a Eucaristia. Então, embora extraordinariamente, raramente os anjos administrem os sacramentos, porém, ordinariamente, diariamente, eles servem a Deus na sua santa palavra. Por quê? Porque os anjos são instrumentos de Deus que nos inspiram. Inspirações do Espírito Santo de Deus nos vêm através do ministério de nossos santos anjos. Jesus falou a Natanael,
recordando uma visão que séculos antes Jacó tinha tido em Betel. Jacó viu uma escadaria com os anjos subindo e descendo sobre essa escada. Por isso colocou o nome daquele lugar Betel, casa de Deus. Pois bem, Jesus é a casa de Deus. Jesus é a própria escada sobre o qual os anjos sobem e descem. Sobem para levar as nossas preces, descem para trazer as graças, as inspirações. Os anjos servem para nos inspirar. Se eu estou aqui pregando e essa palavra está caindo no seu coração de alguma forma, essa graça de sua abertura à palavra de Deus, ela vem pelo ministério dos nossos santos anjos. E agora que eu vou me aproximar do altar e vou consagrar o pão e o vinho, que serão corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça do sacramento virá também misteriosamente, de alguma forma, através do ministério dos santos anjos. Estou dizendo isso porque nós, se nos abrirmos ao pastoreio dos nossos santíssimos anjos, nós nunca somos ovelhas sem pastor. Claro, o pastor dos pastores é nosso Senhor Jesus Cristo, que cuida de nós. Claro, precisamos continuar pedindo ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo que nos mande operários, que nos mande ceifeiros, trabalhadores para a sua colheita, para a sua messe, jovens, santos e generosos que se consagrem no sacerdócio. Precisamos pedir, precisamos alcançar isso. Precisamos pedir pelos nossos sacerdotes que eles sejam amigos de Jesus, que eles sejam santos, que tenham uma amizade por Cristo inabalável, que prefiram Cristo a tudo mais que existe no mundo. Cristo vem antes de tudo. Precisamos pedir pelos nossos sacerdotes, pelos nossos seminaristas, mas não esqueçamos também de agradecer por estes bons pastores de nossas almas, que são os anjos da guarda. Eles são uma expressão concreta da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, com um coração de misericórdia, Jesus olhou para o povo e viu que eram como ovelhas sem pastor. E sem tardança, nos envia pastores. Claro, precisamos, insisto, precisamos dos pastores, padres ordenados, insisto nisso. Mas eu quero hoje olhar para o céu com uma gratidão imensa por estes pastores de nossas almas, que são os nossos santos anjos da guarda. Estão sempre conosco, velam por nós noite e dia, anjos sublimes, muito mais poderosos e mais santos, mais luminosos, mais agraciados do que nós. Estes nossos santos anjos da guarda nos acompanham nesta vida. Estes santos anjos da guarda nos consolarão durante o nosso purgatório. Estes santos anjos da guarda reinarão conosco, sentado num trono de glória que Deus designou para cada um de nós no céu. Pastores de nossas almas. Que gratidão, que alegria saber que os nossos santos anjos, agraciados e gloriosos anjos, conosco lutam, conosco nos consolarão no padecimento do purgatório, conosco reinarão na glória do